Oi meninas, vocês devem estar se perguntando o que aconteceu com a Ludmilla. Foi guerra? Foi uma luta corporal? Foi um trator que passou por cima? Não. Queridas, meu filho gripou, acho que é só um resfriado. E eu estou acordada desde ontem, agora são 4 horas da tarde. E foi agora que consegui fazer com que ele dormisse um pouco, mas eu já vi lá que parece que o sono não vai ser de qualidade também. Nariz obstruído, tosse, respirando pela boca, garganta seca, eles não tomam água quando estão deitados. Ou seja, eu tive que escolher. Ou eu me arrumava pra vocês, fazia um make pra gravar pra vocês, correndo o risco de não conseguir gravar, porque esse soninho vai durar muito pouco. Ou gravava assim, com essas olheiras, com essa pele. Então eu preferi gravar, porque a gente já tá atrasada demais, né? Aí eu vou dormir, vou descansar semana que vem, porque eu acho que hoje não vai dar. E Deus abençoe, essa noite pode ser um pouquinho melhor, mas eu já não tô dormindo mesmo por causa da falta de ar, da barriga grande. É isso aí, vida de mãe. Então vamos lá? Hoje a leitura referente ao dia 28, em Êxodo capítulo 31, 32 e 33. Vamos começar? Bem alerta, firme, muito atenta, porque estamos num período aqui que Deus está falando com Moisés como que é para o povo viver, e muita coisa aqui, muitos princípios, né, doutrinas, até comportamentos, são para nós, estilo de vida para nós, né, como povo de Deus. Vamos lá, capítulo 31. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento, e de ciência em todo artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro, em prata e em cobre. Olha só aqui, meninas. De onde vêm os talentos, de onde vêm os dons que você tem, que eu tenho. A palavra de Deus fala que ele foi cheio do Espírito para inventar invenções, para trabalhar com ouro, prata e cobre, e em lavramento de pedras para engastar, e em artifício de madeira para trabalhar em todo lavor. E eis que eu tenho posto com ele a Oliabe, filho de Aizameque, da tribo de Dan. Então é Deus que nos dá a capacitação para desenvolver qualquer atividade. Não pense você e nem pense eu que podemos fazer coisa alguma, é por capacitação divina. E tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que te tenho ordenado. Ai, meninas, me perdoem, mas vamos lá. A saber, a tenda da congregação e a arca do testemunho, e o propiciatório que estará sobre ela, e todos os móveis da tenda. Versículo 8. E a mesa com os seus utensílios, e o castiçal puro com todos os seus utensílios, e o altar de incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base, e as vestes do ministério, e as vestes santas de Arão, o sacerdote, as vestes dos seus filhos, para administrarem o sacerdócio, e o azeite da unção e o incenso aromático para o santuário, farão conforme tudo que tenho mandado. Versículo 12. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, vamos lá, continuando Deus falando a Moisés: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica.
Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar, certamente morrerá. Porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada no meio do seu povo. 6 dias se fará a obra, porém no 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer obra, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações, por concerto perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, e o 7º dia descansou e o restaurou. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Que privilégio! Se der tempo, ainda nesse vídeo de hoje, senão eu preparo um outro separado, nós vamos conversar um pouquinho a respeito de guardar o sábado, né? Porque que hoje nós não temos essa necessidade de ser o sábado, o dia específico do descanso, né? Nós vamos ver o que Jesus falou a respeito disso. Vamos acelerar, quem sabe dá tempo nesse vídeo, né? Capítulo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe. Então Moisés estava demorando. Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra egípcia, não sabemos o que lhe sucedeu. Então o povo já estava pensando em fazer um Deus para eles, porque Moisés, teoricamente, né, tinha desaparecido. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres, olha só, e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Meninas, vocês imaginam a decepção de Deus? Porque se vocês lembram, ontem a gente leu que Arão tinha sido aquele que Deus havia citado para ser o sacerdote, Arão e seus filhos. No capítulo 28, Deus escolhe Arão e seus filhos para ser sacerdote. Um cargo tão especial, né? Para representar as petições diante de Deus e ouvir Deus. Agora, enquanto Deus está falando com Moisés, escolhendo Arão com um cargo, né, tão importante diante de Deus, ele me faz isso aqui, faz o povo juntar os ouros, né, das mulheres, para fazer um bezerro de fundição, um bezerro de ouro para ser adorado como Deus. Deus, ele investe em pessoas, né, e nós não valemos nada. O cara sendo escolhido para ser sacerdote de Deus, claro que ele não sabia, e trai a confiança de Deus fazendo uma estátua, né, um bezerro de ouro. Mas vamos continuar. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e Arão apregou e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocausto, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e beber, depois levantaram-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o seu povo que fizeste subir do Egito tem se corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, Deus já tinha visto, né? E perante ele se inclinaram e sacrificaram-lhe, e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que tiraram do Egito. Meu Deus! Gente, eu acho que um dos piores sentimentos é o de traição, e o que caminha junto é a de ingratidão, né? Enquanto Moisés subiu ao monte para ouvir de Deus, descer com as tábuas dos mandamentos, né? Muitos mandamentos são ensinados em tantos lugares. E quando ele desce,
Deus está falando, o Senhor está falando para Moisés, eles estão dizendo que foi aquele Deus lá, aquele bezerro de ouro lá, que tirou todo o povo do Egito. Não é fácil não, né? Lidar com a ingratidão, o não reconhecimento daquilo que você fez. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto a este povo e eis que o povo é obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se assenta contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse, ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o seu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo, para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te da ira do teu furor e arrependa-te deste mal contra o seu povo. Olha o argumento de Moisés. Tudo bem, o Senhor quer acender o seu furor contra esse povo, mas os egípcios lá, daquela terra de onde o Senhor nos tirou, vão dizer que o Senhor tirou o povo de lá para matá-los, que o Senhor é um Deus mau e perverso. Olha o argumento fortíssimo de Moisés. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, que era o antigo Jacó, nós vimos lá atrás, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, eles disseste, multiplicarei a vossa semente como as estrelas do céu e darei a vossa semente toda esta terra de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Tem um outro detalhe aqui que me chama muita atenção no comportamento de Moisés, porque no versículo 10, que a gente leu agora, Deus promete, eu vou matar todo mundo, porque fizeram esse bezerro, estão prostrando lá, adorando, matando animais em favor daquele Deus, e eu vou acabar com todo mundo, mas de você, Moisés, eu vou fazer uma grande nação. E eu fico pensando, se fosse a minha pessoa aqui, né, no lugar de Moisés, poderia crescer os olhos e pensar, olha só, de mim, né, da Ludmila, vai nascer um povo escolhido por Deus. E, na verdade, nós temos que aprender com Moisés, né, esse caráter desse líder, que ele não quis para ele, né, toda honra, todo reconhecimento. Ele intercedeu a favor do povo. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Versículo 15. Voltou Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na sua mão. Tábuas escritas de ambas as bandas, de uma e de outra banda escritas estavam. E aquelas tábuas eram obras de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés, alarido de guerra há no arraial. Porém ele disse, não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam eu ouço. Versículo 19. E aconteceu que, chegando ele ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés, e arremessou as tábuas das suas mãos, e quebrou-as ao pé do monte. As tábuas que Deus havia escrito foram quebradas. E tomou o bezerro que tinham feito, e queimou-os no fogo, moendo-o até que se tornou em pó, e o espargiu sobre as águas, e deu a beber aos filhos de Israel. E Moisés disse a Arão, que te tem feito este povo? Que sobre ele trouxeram tamanho pecado. Trouxeste tamanho pecado. Então disse Arão, vamos ver a resposta de Arão. Não se acende a ira do meu Senhor, tu sabes que este povo é inclinado ao mal. E eles me disseram, faz-nos Deus que vão adiante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse, quem tem ouro, arranque-os, e deram-me, e lancei no fogo, e saiu este bezerro. Botando a culpa no povo, né? Versículo 25. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão havia despido para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse, quem é do Senhor, vem a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, e disse-lhes, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a sua coxa.
E passai e tornai pelo arraial da porta em porta, e mate cada um do seu irmão, a cada um do seu amigo, a cada um do seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés e caíram no povo. Aquele dia, uns 3.000 homens foram mortos. Porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, e isto para ele vos dar hoje bênção. Ou seja, teve que cortar o mal pela raiz, né? Muito forte. Versículo 30. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós pecastes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor porventura, farei propiciação pelo vosso pecado. Ou seja, precisava fazer a troca lá, né? Propiciar, pagar esse pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Olha só, do livro da vida, Moisés dizendo, né? Ou o Senhor perdoa esse povo, ou também o Senhor pode me tirar desse papel, o Senhor pode riscar meu nome desse livro que o Senhor tem escrito. Então, disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Vai, pois agora, conduz este povo para onde eu te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo, porquanto fizeram o bezerro que Arão tinha feito. Misericórdia. E nós estamos vivendo numa geração que não tem medo de pecar, né? Quantos pecados estão enraizados nas famílias, né? Em cada ente da família. E sem temor nenhum, sem pedido de perdão, né, para Deus, sem reconhecimento desse pecado. E aqui a palavra está falando que Deus feriu aquele povo por causa da idolatria. Misericórdia, vamos lá. Capítulo 33. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente darei. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, e uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que não se consuma eu no caminho, para que te não consuma eu no caminho. Então Deus não ia, porque senão ia acabar consumindo-os por causa do pecado. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: povo obstinado és, se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscar o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Olha só. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhava para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E aconteceu que entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Meu Deus, cada vez que eu leio isso aqui, e Deus falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e inclinava-se cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Versículo 12. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes,
faz subir o teu povo, porém não me fazes saber a quem há de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse, se a sua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Alguma vez você já priorizou a presença de Deus nesse nível próximo disso aqui, dizendo, se o Senhor não for, eu não caso com essa pessoa. Se o Senhor não estiver nisso, eu não aceito essa proposta de trabalho. Se o Senhor não estiver nisso, eu não vou engravidar, eu não vou ter filho. Se a sua presença não for, não me faça sair daqui. Ou seja, o mais importante para Moisés era a presença de Deus. É uma inspiração para nós, né? Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e teu povo? Acaso não é por andares tu conosco e separados seremos, eu e teu povo, e de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés, farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Deus conhecia o coração de Moisés, que Deus conheça o nosso coração e ache em nós alguma coisa de valor que possa agradá-lo. Já imaginou que privilégio? Então ele disse, rogo-te que me mostre a tua glória. Ó Moisés, querendo ver a glória de Deus. Porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais, não poderás ver a minha face. Olha só o que Deus está dizendo. O meu rosto você não pode ver. Porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda de penha e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas. Já estava bom, né? Ver o Senhor pelas costas. Mas a minha face não se verá. Também para quem tinha visto as costas, tá bom demais, né? Encerramos a leitura do dia 28 e aprendemos muitas coisas com Moisés hoje, né? Caráter desse líder, de interceder, ser uma pessoa que não põe mais lenha na fogueira, né? Nós temos que ser pessoas apaziguadoras, interceder diante de Deus. Às vezes a gente vê alguma pessoa da nossa família, o filho, ou o esposo, ou pai, mãe, ou um vizinho em situação de pecado, né? Sabendo que às vezes está envolvido com adultério, com bebida alcoólica, com outros vícios, tantos outros vícios, né? Está envolvido na homossexualidade. E nós, às vezes, no fundo do coração, queremos que Deus desça com um raio e parta no meio, que o problema vai ser resolvido, né? Quantas vezes a gente vê no noticiário que ladrões foram mortos no tiroteio e no fundo do nosso coração há um certo alívio, né? Que é -1. E nós temos que lutar contra esse sentimento, que o Senhor ama todos os pecadores, né? O que Ele abomina é a iniquidade. E nós podemos conversar sobre isso mais para frente, mas a iniquidade é o apego, né? É o prazer estar na situação de pecado. Mas nós sabemos que a grande maioria dos que estão em pecado estão na ignorância, no período de ignorância. Então nós temos que lutar, porque Moisés poderia dizer, pecaram mesmo? Então que o Senhor caia com um raio, jogue fogo naquele povo. Mas não, ele intercedeu. E cabe a nós interceder por pessoas que estão em situação de pecado, para que Deus segure a sua mão, para que Deus não venha com destruição, com morte, né? Mas que Deus levante pessoas para que aquela vida possa ser alcançada. E Moisés é um exemplo de um líder misericordioso, né?
Então, nós temos que aprender com ele, não orar para que Deus venha com poder, orações precatórias, né, para que Deus venha com anjos de morte, mas que Deus venha com todo amor e misericórdia e restaure. A nossa oração tem que ser de restauração, porque Deus é um Deus que investe em pessoas, certo? Então, terminamos a leitura de hoje. Até amanhã, vamos ver como que eu vou estar amanhã, né? Beijo. Tchau. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Versículo 12. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, faz subir o teu povo, porém não me fazes saber a quem há de enviar comigo. E tu disseste: Conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse, se a sua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Alguma vez você já priorizou a presença de Deus nesse nível próximo disso aqui, dizendo, se o Senhor não for, eu não caso com essa pessoa. Se o Senhor não estiver nisso, eu não aceito essa proposta de trabalho. Se o Senhor não estiver nisso, eu não vou engravidar, eu não vou ter filho. Se a sua presença não for, não me faça sair daqui. Ou seja, o mais importante para Moisés era a presença de Deus. É uma inspiração para nós, né? Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e teu povo? Acaso não é por andares tu conosco e separados seremos, eu e teu povo, e de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés, farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Deus conhecia o coração de Moisés, que Deus conheça o nosso coração e ache em nós alguma coisa de valor que possa agradá-lo. Já imaginou que privilégio? Então ele disse, rogo-te que me mostre a tua glória. Ó Moisés, querendo ver a glória de Deus. Porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais, não poderás ver a minha face. Olha só o que Deus está dizendo. O meu rosto você não pode ver. Porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda de penha e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas. Já estava bom, né? Ver o Senhor pelas costas. Mas a minha face não se verá. Também para quem tinha visto as costas, tá bom demais, né? Encerramos a leitura do dia 28 e aprendemos muitas coisas com Moisés hoje, né? Caráter desse líder, de interceder, ser uma pessoa que não põe mais lenha na fogueira, né? Nós temos que ser pessoas apaziguadoras, interceder diante de Deus. Às vezes a gente vê alguma pessoa da nossa família, o filho, ou o esposo, ou pai, mãe, ou um vizinho em situação de pecado, né? Sabendo que às vezes está envolvido com adultério, com bebida alcoólica, com outros vícios, tantos outros vícios, né? Está envolvido na homossexualidade. E nós, às vezes, no fundo do coração, queremos que Deus desça com um raio e parta no meio, que o problema vai ser resolvido, né? Quantas vezes a gente vê no noticiário que ladrões foram mortos no tiroteio e no fundo do nosso coração há um certo alívio, né? Que é -1.
E nós temos que lutar contra esse sentimento, que o Senhor ama todos os pecadores, né? O que ele abomina é a iniquidade. E nós podemos conversar sobre isso mais para frente, mas a iniquidade é o apego, né? É o prazer estar na situação de pecado. Mas nós sabemos que a grande maioria dos que estão em pecado estão na ignorância, no período de ignorância. Então, nós temos que lutar, porque Moisés poderia dizer, pecaram mesmo? Então, que o Senhor caia com um raio, jogue fogo naquele povo. Mas não, ele intercedeu. E cabe a nós interceder por pessoas que estão em situação de pecado, para que Deus segure a sua mão, para que Deus não venha com destruição, com morte, né? Mas que Deus levante pessoas para que aquela vida possa ser alcançada. E Moisés é um exemplo de um líder misericordioso, né? Então, nós temos que aprender com ele, não orar para que Deus venha com poder, orações precatórias, né? Para que Deus venha com anjos de morte, mas que Deus venha com todo amor e misericórdia e restaure. A nossa oração tem que ser de restauração, porque Deus é um Deus que investe em pessoas, certo? Então, terminamos a leitura de hoje. Até amanhã. Vamos ver como que eu vou estar amanhã, né? Beijo. Tchau.